Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aí com mais um quadro de processo civil versus processo tributário. Em um dia chuvoso aqui em Friburgo. Olá, Juliana, tudo bem? Que bom ter você com a gente aqui. Olá, Cristiano, tudo bem? Hoje a gente vai ter mais uma live super legal, né, no quadro de processo civil versus processo tributário. Oi, Paula. Oi, Vanessa, Vicky, Mariana. Sejam muito bem-vindos. Aninha, que bom ter você aqui com a gente também. Juliana Moura. Muito bom ter vocês aqui. Hoje a live promete, porque é com uma pessoa assim, expert no tema. Então vai ser sensacional. Oi, Macedo. Oi, Matheus, Gabi. Bigo, é sempre bom ter vocês aqui com a gente. Eu tô devendo o sorteio do livro da Dani. Eu prometo que eu vou fazer aqui. Eu fiz a lista, mas eu ainda tenho que fazer o sorteio eletrônico. Então, prometo que eu vou falar para vocês até domingo. Eu vou estar divulgando, tá? Tanto no perfil do PJT quanto a tutoria quem ganhou. Mas eu ainda tenho que organizar a estruturação da coisa. Oi, Hugo, que bom te ver. Então, mas eu prometo que eu vou fazer o sorteio direitinho do livro que a Dani mandou pra gente. Eu ainda não divulguei, mas a gente vai tá lançando, tá? Oi, Agnon. Hoje, então, pessoal, não sei se vocês viram, sexta-feira é dia de quadro novo, né? De quadro de processo judicial versus processo tributário, onde a ideia é que a gente fale de um instituto, como a gente já vem falando, falou do mandato de segurança e tal, a gente fale de um instituto, como é que ele funciona no processo civil em si, e no processo tributário a gente dê as suas peculiaridades, né? Oi, professor Gustavo da Gama, um prazer grande tê-lo conosco aqui na live de hoje. Oi, Tatiana Batista. A gente vai ter hoje o professor Antônio Cabral, né? Antônio do Passo Cabral, que é doutor pela UERJ, especialista em processo civil, tem algumas obras publicadas sobre negócio jurídico processual. Então, esse tema ele domina como ninguém, né? Olá, Aline. Oi, Dani. Que bom ter você aqui. Tava falando há pouco que a gente vai publicar o seu livro, vai fazer o sorteio do seu livro em breve, tá? Não hoje. Eu prometo que eu vou divulgar o resultado do sorteio do seu livro até domingo, tá bom? Mas é porque eu tô fazendo a listagem pra gente poder fazer aquele lance do sorteio eletrônico. Teve tanto print na sua live que foi uma loucura. Todo mundo quer seu livro. E todo mundo me mandando mensagem assim, já ganhei. Eu falei, gente, esperança é a última que morre, é isso aí. Torcendo. Oi, Aline, boa tarde. Obrigada por você estar aqui. Só um segundinho que eu tô falando com o professor Antônio. Oi. Pois é, eu fui rapidinho falar com o professor Antônio, que ele tá com dificuldade de entrar pelo Instagram, e aí já fui dar uma orientada lá nele. Daqui a pouquinho ele tá entrando aqui com a gente, tá bom? Oi, Bruno, oi, Fábio, que bom que você tá aqui com a gente. Oi, Vanessa. Oi, Mad Miguel. Obrigada aí pela publicação, inclusive, da nossa live de hoje, pela força na divulgação. Pessoal, a gente hoje vai falar de um tema bastante relevante, né, que assumiu essa força toda, principalmente depois do Código de Processo Civil de 2015, que trouxe o artigo 190 à baila, né? Oi, Ana, seja bem-vinda. Oi, Gui. Oi, Barreto. Oi, Daniel. Que bom ter vocês aqui com a gente. O professor Antônio já está entrando para a gente poder começar a nossa live. E realmente é um tema bastante atual e cada vez mais importante a partir do momento que a gente está buscando uma consensualidade, né? No âmbito tributário, principalmente, eu diria, em razão das garantias, né? Então, uma consensualidade necessária e no momento que a gente está vivendo de Covid e tal, realmente torna-se bastante relevante esse debate, né? Sobre o Instituto em si, a gente conhecer um pouco mais o Instituto, é um Instituto ainda novo. Eu lembro que quando eu falei em negócio jurídico processual em 2016, o pessoal meio que, peraí, ainda não tô conhecendo isso. Então, assim, ainda é uma coisa nova, mas agora mais falada, né? Mas bastante útil e está muito dentro dessa lógica de haver uma consensualidade entre as partes no processo, né? Se buscar uma otimização de resultados. Então, isso aí é algo que todos esperam, não é mesmo? E é bastante interessante a gente conhecer, né? O Instituto como um todo e os desdobramentos dele. Só um segundinho que eu vou voltar aqui para ver se está tudo bem. Pronto. Estamos aqui, já falei com ele. Oi, Camila. Oi, Gabri. Oi, Juliana. Heleninha. Que bom que vocês estão por aqui.
A gente está aguardando o professor Antônio fazer a conexão, entrar com a gente ao vivo. E hoje é mais um quadro, né? Toda sexta-feira eu venho falando isso. A gente vai estar fazendo um quadro sempre de um instituto no processo civil e a visão desse instituto no processo tributário. Por isso que a gente está trazendo grandes processualistas, como o professor Antônio Cabral, para poder dar uma visão do instituto, e a gente fala algumas peculiaridades, né, acerca desse instituto aqui na nossa área de atuação, na nossa casinha, né? Alguns falam na nossa lojinha, que é justamente o que nos interessa, o que nos move, a gente entender o instituto, qual seria mais o plano de aplicação. Só no... Pronto, pessoal, desculpe, deu uma paradinha aqui só para falar com ele, que ele estava no Instagram dele. Aí agora já falamos, ele já chegou aqui, a gente já vai conseguir colocá-lo ao vivo. Pronto. O professor Antônio já está entrando, já está se conectando. Olá, professor Antônio. Um prazer muito grande ter você aqui com a gente hoje. Obrigada por ter aceito o nosso convite para falar sobre um tema tão relevante. Obrigado a vocês aí. É sempre um prazer dialogar com você, Micaela, que eu conheço já há bastante tempo, né? Queria agradecer a você, ao amigo Fábio Fraga Gonçalves, amigo também de longa data, pelo convite de estar aqui. Eu que sou um estranho na área do direito tributário, um curioso, mas vai ser também um prazer dialogar com vocês aí, de alguma maneira ver o lado do direito tributário a respeito desse tema, que é um tema para mim muito caro, né? O tema das convenções processuais, negócios processuais. Então, é um prazerzão e contem comigo para não só para essa, mas outras oportunidades também. Nossa, isso é uma grande honra, gente. O currículo do professor Antônio é gigantesco, mas o essencial para a gente dizer é que ele é doutor em processo civil, ele é procurador da República e ele é uma pessoa que tem várias obras publicadas sobre esse assunto. Inclusive eu falei para ele, elas me inspiraram, uma obra coletiva sobre negócios jurídicos processuais, uma obra dele sobre convenções processuais, e ela me inspirou bastante no negócio jurídico processual que eu celebrei pela empresa que eu represento. Então, assim, são obras de fundamental leitura para que a gente possa entender melhor esse instituto tão importante. E, Antônio, eu queria já passar a palavra para você dar para a gente esse overview sobre o que é um negócio jurídico processual. Maravilha. Bom, o negócio processual, para quem não sabe, eu vejo que tem várias pessoas que estão entrando aqui que já são versados, um amigo Rodrigo Mazei, professor da UFES, Gustavo Azevedo e outros colegas que eu vi passando por aqui. Quem não conhece o tema pode estranhar um pouco, né? O negócio processual, a convenção processual, é um acordo que as partes podem fazer para disciplinar o processo. Um processo que já existe, um processo atual, em que elas já estejam em conflito no judiciário, disputando sobre algum bem, ou um processo futuro, né? Então, essa negociação ela pode ser feita no momento em que o conflito nem existe, o processo nem foi ajuizado. Então, as partes podem inserir num instrumento negocial, um contrato, por exemplo, cláusulas que vão regulamentar o processo perante a justiça estatal, se esse processo vier a acontecer ou quando ele vier a acontecer. Então, as partes podem, por exemplo, começar disciplinando que não vão se processar, comprometem não ajuizar ações por um determinado prazo, ou comprometem não executar sentenças em um determinado prazo, comprometem-se em se engajar, por exemplo, em tentativas de mediação e conciliação antes de ajuizar a ação. Disciplinam aspectos variados do processo, desde as formalidades da citação, por exemplo, convencionando que a citação pode ser feita por WhatsApp, passando por limitações às provas, né? Transformando, por exemplo, o procedimento num procedimento puramente documental, uma espécie de mandado de segurança desenhado negocialmente, né? Renunciando a todas as provas testemunhais e periciais e, com isso, fazendo com que o procedimento seja apenas documental. Ou então limitando o número de testemunhas que cada um vai ouvir, ou limitando a quantidade de assistentes técnicos ou de pareceres que vão ser apresentados, né? Muitas vezes hoje o amigo Marcelo Mazzola acabou de entrar aqui, ele já me relatou, trabalha na área de propriedade industrial, na área tributária também parece ser essa a prática em muitos casos. Às vezes tem processo em que a discussão é muito debatida e vem 3, 4 pareceres de cada lado. E isso encarece muito a litigância, né? Então pode-se convencionar que no máximo haverá a apresentação de um parecer.
de cada parte. Então, quer dizer, essas convenções podem, de alguma forma, gerar uma redução de custos, um processo mais eficiente, um processo que vai terminar um tempo mais adequado e um processo, sobretudo, adaptado às necessidades das partes, né? O procedimento ordinarizado, ele deve atender a uma infinidade de interesses, né? Mas, às vezes, a relação jurídica que está sendo discutida é muito específica e as partes preferem um processo mais rápido, um processo que termine numa instância só. As partes pretendem, às vezes, renunciar a certos recursos para que o processo não fique anos se arrastando na escala recursal. Então, vejam, o negócio processual serve para todas essas finalidades, para disciplinar a formalidade no processo de conhecimento, na execução, no âmbito recursal, né? E isso vai fazendo com que o processo seja adaptado, tal como uma atividade de alfaiataria, para as necessidades de cada um. Ao invés de você se submeter àquele processo geralzão, que se aplica para todo mundo, que é a regra da lei, você customiza o processo às suas necessidades. Então, isso que é o negócio processual, né? E esse contexto de negociação sobre o processo, é interessante ver que ele também dominou os campos de negociação onde há interesses públicos envolvidos, que é o campo do direito tributário, por exemplo, direito administrativo e tudo mais. Então, a negociação sobre o processo, e o processo sempre foi concebido como um ramo do direito público, né? Ela se insere nesse quadro geral de uma tendência muito clara nas últimas décadas, no Brasil e no exterior, de inserir cada vez mais possibilidades de negociação em campos muito publicizados, desde o direito internacional até o direito administrativo e tributário internos, né? Isso já é uma tendência que a gente pode ver muito claramente na lei, porque isso começou a partir da década de 90, final da década de 90, a Lei 9469 de 97 já trazia a possibilidade de acordos, né, pela União. Depois isso veio se espraiando pela legislação esparsa, até muito recentemente pela ampliação enorme que a arbitrabilidade das causas públicas ganhou. Alterações de 2015 na lei de arbitragem mudaram o seu artigo 1º, parágrafo 1º, permitindo que a administração pública se engaje com algumas restrições, maior publicidade e tal, também em arbitragem no setor público. Mais recentemente, o decreto 3365 de 41 na desapropriação ganhou um artigo 10A, permitindo também que questões envolvendo desapropriação sejam arbitráveis. Sem contar a conciliação nas causas de Estado. A gente não precisa chegar na arbitragem. A conciliação nas causas de Estado é um movimento mais anterior, né? A Lei 10.259, juizados especiais federais, depois os juizados especiais da Fazenda Pública, Lei 2.153 de 2009. Mais recentemente, o decreto 3365 de 41 também foi modificado para permitir conciliação na desapropriação. Existem inúmeras hipóteses em que a Fazenda Pública e a Fazenda Nacional não inscrevem dívida e não executam débitos de pequeno valor, né? A ausência de ajuizamento de execução fiscal é algo que está previsto no artigo 20 da Lei 10.522 há muitos anos, desde o início dos anos 2000. Os artigos 7º e 8º da Lei 2.514 de 2011 prevêem a possibilidade de mediação envolvendo a administração pública, mais recentemente as leis de mediação, a Lei 13.140 de 2015, e também as alterações do decreto de desapropriação, dentre muitos outros. Eu lembro aqui que o movimento de negociação no campo da defesa da concorrência começou na década de 90, a Lei 8884, a antiga Lei do CAD, né, em 94 já previa acordo de leniência, compromisso de cessação e tudo mais, que foram repetidos depois na Lei 2.529, que é a lei atual de defesa da concorrência. Depois isso foi levado para a Lei de Improbidade Administrativa, né, ou para o microsistema de improbidade administrativa, né, primeiro pela Lei 2.846, a Lei Anticorrupção de 2013, depois, mais recentemente, pelos acordos administrativos celebrados em processos do Banco Central, o artigo 30 da Lei 13.506, que é de 2017. As alterações de 2018, Micaela, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, foram muito também nessa linha, né? A LINDB ela foi muito intensamente alterada. Eu fiz até uma live essa semana no grupo do meu amigo Leonardo Cunha sobre diversas dessas alterações, e uma alteração muito sensível é do artigo 26
da LINDB, que traz um compromisso celebrado pela administração pública com os administrados, um compromisso bem amplo que serve para acabar com controvérsia, eliminar incerteza jurídica, etc. E esse compromisso também vem nessa linha de negociação no setor público, né? E mais recentemente, já uma lei de abril agora de 2020, a lei que regulamentou, né, foi uma conversão de medida provisória, regulamentou a transação na esfera federal, que é a lei, eu tenho anotado aqui, 13.988 de abril de 2020. Então, todas essas leis se inserem nesse quadro de negociação no setor público. E negociação que envolve o próprio direito material. Os negócios processuais vieram na mesma linha. Quer dizer, se hoje a negociação sobre direito material é admitida em muitos campos e está disseminada em diversas normas, por que não permitir que num outro campo muito publicizado, que é o processo, também não pudesse haver negociação sobre o procedimento, sobre as situações processuais das partes, né? E aí o CPC, em 2015, seguindo uma tendência que já se nos prevê cláusulas gerais de negociação processual. Em especial, é interessante o artigo 190, que diz que as partes, se estiverem bem representadas, poderão, antes ou durante o processo, convencionar sobre seus direitos, ônus, deveres, ou então disciplinar o procedimento. E o parágrafo único do 190 estabelece mecanismos de controle, dizendo que em caso de vulnerabilidade, abuso de direito, ou de inserção abusiva em contrato de adesão, né, o juiz pode não aplicar a convenção. Mas as cláusulas gerais do Código de Processo Civil, o que elas são interessantes é que elas deixam as partes mais livres para celebrar negócios processuais atípicos. Negócios processuais sempre existiram, embora eles não fossem estudados dessa maneira, eles sempre existiram na legislação brasileira, desde a legislação do Império, desde as ordenações, né? A gente conhece foro de eleição, que é uma convenção sobre a competência, há muito tempo, isso é inserido em todos os contratos. Então, de alguma maneira, isso sempre teve no nosso sistema. A grande novidade do Código são as cláusulas gerais, que permitem que os indivíduos não fiquem mais presos àquilo que o legislador tem outras que não estejam previstas na lei expressamente. E esse é o grande barato, porque hoje a gente é muito mais livre para, de acordo com a autonomia negocial, definir casuisticamente como vamos adaptar o nosso procedimento, nossas relações. Né? E isso é muito transformador da forma de enxergar o procedimento. Se você quiser que eu avance aqui no tema, eu acho, até aqui eu meio que disse o que os negócios processuais são, o que eles, qual a base normativa, né? E esse movimento de negociação e como ele desagou no artigo 190 do Código de Processo Civil, mas eles representam uma verdadeira revolução, no meu modo de ver, na forma de encarar a litigância. E quem dominar a técnica das convenções processuais certamente vai ter, e já está tendo, você que está usando isso nos seus contratos, nas suas negociações, está vendo isso, já vai ter uma vantagem competitiva muito grande em relação aos outros escritórios, aos outros profissionais que não estão utilizando. Porque, de alguma forma, primeiro, por que os negócios processuais, as convenções processuais são revolucionárias? Primeiro, que o processo começa antes do processo, começa na negociação do contrato, do direito material. É lá que você pode inserir cláusulas que vão fazer com que vão persuadir mais a contraparte a cumprir ou não cumprir a sua parte no acordo. Ela vai pensar duas vezes antes de inadimplir, porque ela sabe que se ela for discutir aquilo na justiça, o processo vai ser com menos recursos, vai ser com menos provas, então ela já está sabendo que vai ficar difícil para ela enrolar no judiciário. Né? Por outro lado, além de começar antes do processo, os negócios processuais eles fizeram com que sejam imbricados na negociação aspectos materiais e processuais. Né? Agora você pode fazer, no mesmo instrumento negocial, trocas que envolvam intercâmbio de direito material por garantias processuais. Então, você renuncia a certas garantias de impenhorabilidade na execução, permitindo que a contraparte, em caso de inadimplemento, entre mais facilmente no seu patrimônio para reaver
o dano que foi sofrido, e você negocia uma redução no preço em troca disso. Então, eu quero te pagar menos, ou algo que está no plano do direito material, em troca de alguma flexibilização de um procedimento, caso seja necessário recuperar aquele crédito em juízo. Então, isso faz com que o direito material e direito processual tenham se aproximado e tenham se rearranjado de uma maneira muito sofisticada. E os escritórios que têm atuação tanto no contencioso quanto na consultoria podem nadar de braçada nesse ponto, né? Porque eles antecipam a litigância na consultoria e eles sabem exatamente o que vai pegar lá na frente. Então, eles conseguem antever o problema processual ao delinear ou planejar o contrato. Então, é algo muito transformador na atividade profissional. Eu mesmo tenho feito isso no Ministério Público, quando celebro o termo de ajustamento de conduta. Né? A resolução 118 de 2014 do Conselho Nacional do Ministério Público prevê, já há alguns anos, expressamente a possibilidade de inserção de convenções processuais nos termos de ajustamento de conduta. Isso tem sido feito não só por mim, mas por muitos outros colegas. Né? Então, a gente tem usado muito isso para fortalecer a posição dos interesses que a gente está defendendo. Então, eu acho que é um caminho sem volta, uma tendência muito clara, e isso tem se comprovado também no campo do direito tributário. Eu quero também citar diversas possibilidades de utilização disso no campo do processo tributário, tanto administrativo quanto judicial, e essa tendência tem sido tão forte que depois do CPC se popularizou a ideia de que a Fazenda Pública e também a Fazenda Nacional podem celebrar negócios processuais. Isso foi consagrado em diversos enunciados de fóruns de discussão, né, sobre a nova lei. O Conselho da Justiça Federal editou enunciados em que a Fazenda Pública pode, por convenção processual, mudar as regras de procedimento na forma do artigo 190. O Fórum de Processualistas Civis, o FPPC, o Fórum Permanente de Processualistas Civis, também tem diversos enunciados sobre negócios processuais e lá também está disciplinada a possibilidade da Fazenda Pública celebrar essas convenções. Já tem uma tese de doutorado da Lorena Barreiros, publicado o livro também, eu estava na banca, um excelente trabalho, que é sobre convenções processuais e poder público, especificamente direcionado para essa área. Né? E, mais recentemente, a gente tem visto que a regulamentação disso no direito tributário tem sido muito intensa. A Lei de Liberdade Econômica, por exemplo, né, alterou os parágrafos, alterou o artigo 19 da Lei 10.522 e acrescentou diversos parágrafos, entre eles eu destaco os parágrafos 12 e 13 do artigo 19, que dizia o seguinte: aos órgãos do Poder Judiciário, as unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderão, de comum acordo, realizar mutirões para análise de enquadramento de processos ou de recursos nas hipóteses previstas neste artigo e celebrar negócios processuais com fundamento no disposto do artigo 190 do Código de Processo Civil. Então, vejam, isso já está lá expressamente previsto na Lei 10.522, numa alteração muito recente, de 2019, da Lei de Liberdade Econômica. E o parágrafo 13 do mesmo dispositivo estabelece que, sem prejuízo do disposto no parágrafo 12, o anterior, né, a PGFN pode regulamentar a celebração de negócios jurídicos processuais em seu âmbito de atuação, inclusive na cobrança administrativa ou judicial da dívida ativa. E não sei se você depois vai acrescentar alguma coisa, já existem 2 portarias da Fazenda Nacional editadas sobre isso. Eu posso desenvolver o tema também, se você quiser. Essas 2 portarias já são anteriores, inclusive, a essa alteração de 2019, e foram depois emendadas, né, depois que veio essa alteração legal. Então, é uma tendência muito clara, inclusive no direito tributário. Sim. Outro ponto, se você quiser, porque eu falo muito, se você quiser, eu já vou falando outro ponto que tem sido muito questionado, Micaela, por muita gente que não sabe muito bem como funcionam as convenções processuais, etc. Muita gente me pergunta assim: Antônio, olha só, no campo tributário existem restrições à atividade administrativa, o aumento baseado em poder-dever, existe sempre a invocação de legalidade estrita. Como fazer para convencionar sobre os aspectos tributários
tributários de uma cobrança, né? Bom, eu mostrei aqui que o próprio crédito tributário vem inúmeras leis que prevêem a possibilidade de negociação a respeito. Então, me parece que acho que travou meu vídeo, né? Estão me ouvindo bem? Agora deu uma congelada aqui, eu não estou conseguindo te ouvir. Eu não sei se você está me ouvindo bem, mas deu uma congelada aqui, a minha internet não está muito boa. O que eu que assim, eu não estou conseguindo ouvir, mas eu estou vendo que as pessoas estão conseguindo ouvir muita coisa que você está falando. Eu estou sem áudio, né? Espera aí, o meu ou o dele? Ah, tá. Ele ficou sem som. Agora, eu tô com som, vocês estão me ouvindo? Ah, o dele. Ok. Vamos ver se volta. Vou fazer o seguinte, vou desconectar ele e reconectar. Peraí. Que a minha internet aqui também não tá grande coisa agora, eu confesso a vocês. Vamos ver se a gente consegue te ouvir agora, Antônio. Oi, Você tava sem áudio. melhorou? Voltou? Eu tô com fone já. Ó. Eu ouvi alguma coisa. Vocês estão ouvindo agora? Eles estão dizendo para você desligar o Bluetooth do seu dispositivo. Ah, peraí. Pode falar para ver se o pessoal está te ouvindo. Acho que todo mundo está te ouvindo. Veja se voltou agora. Voltou? Estão me ouvindo? Não? Voltou? Voltou. Maravilha. Então, vou continuar. Eu acho que em 2020 não dá mais para a gente imaginar que o crédito tributário seja, em toda a sua extensão, irrenunciável e não existe nenhum espaço de disposição para o próprio crédito. Isso já existe. A Fazenda Pública e a Fazenda Nacional e as fazendas públicas estaduais, né, já há muito tempo têm dispositivos abrindo mão, de alguma forma, unilateralmente ou bilateralmente, do crédito tributário. Claro que ainda há um espaço de indisponibilidade evidente, mas esse espaço de indisponibilidade não é mais baseado em legalidade estrita. Existe uma discricionariedade da administração tributária que lhe permite, de diversas maneiras, abrir mão do crédito. Se isso existe para o crédito tributário, parece que com maior razão deve existir também para o processo que o discute. E lembra que aqui a gente está negociando sobre o processo, seja o processo administrativo, seja o processo judicial. Muito bem. E o que eu queria apontar também nisso, que muita gente diz, mas tem um espaço de indisponibilidade, é que o CPC, ao falar sobre os negócios processuais, ele usa uma expressão que não é a expressão de direitos patrimoniais disponíveis, aquela expressão da lei de arbitragem, né? A negociação sobre o processo estatal, ela existe quando os direitos admitirem a autocomposição. Essa é a expressão do artigo 190. E essa expressão aponta, isso tem sido praticamente unânime na doutrina, que também em casos envolvendo a fazenda, seja possível a negociação sobre o processo, porque nesses casos envolvendo a fazenda, os direitos, ainda que tenham alguma nota de indisponibilidade, podem também, de alguma maneira, ser objeto de autocomposição. Então, essa lógica é uma lógica muito atrasada de pensar que o direito tributário é submetido sempre à legalidade estrita e que não há nenhum espaço de negociação. Esse espaço de negociação existe no campo do direito substancial e também no campo do processo envolvendo relações tributárias.
É, e notem, até a arbitrabilidade de causas de interesse público existe, né? Por que a gente hoje teria tanto receio de negociar sobre o processo, né? Claro que, em alguns casos, né, Micaela, a indisponibilidade sobre o direito, o que eu quero dizer é que a indisponibilidade sobre o direito ela não não leva automaticamente à indisponibilidade sobre o processo. Às vezes o direito material pode ter alguma nota de indisponibilidade, mas o processo que o discute ainda assim pode ser negociado. E às vezes a indisponibilidade sobre o direito pode ser indicativa de restrições à negociação processual, né? Mas ela não é proibitiva. O tão só fato da gente estar diante de espaços de indisponibilidade maior ou menor sobre o direito material não exclui a priori a possibilidade de negociação sobre o processo. Essa negociação existe. Um outro dado que eu acho que vale a pena recordar é que o artigo 15 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de aplicação das regras do CPC para o processo administrativo. É algo que a gente só via sendo defendido de maneira doutrinária, agora está lá expressamente no Código. Essa aplicação do CPC para o processo administrativo, ela é, de acordo com o artigo 15, subsidiária e supletiva. Isso tem sido muito pouco percebido pela doutrina, tanto a doutrina do direito processual quanto a doutrina do direito administrativo. Dizer que a aplicação do CPC ao processo administrativo é subsidiária e supletiva significa dizer que ele vai ser aplicado não apenas quando houver lacuna na regulação do direito administrativo do processo administrativo. O CPC vai ser aplicado mesmo quando houver norma na regulação específica. Então, não há mais uma exclusão com base naqueles critérios de resolução de antinomia de normas, não há mais exclusão do CPC, considerando ele ser regra geral, por oposição às regras especiais, né? Não existe mais isso. O que existe é uma incidência conjunta das regras do CPC e da regulação setorial. Então, o artigo 15, por essa abertura que dá a aplicação das regras do Código no processo administrativo, tem feito autores como o EPE e as convenções processuais a defendermos que os negócios processuais se aplicam também no processo administrativo. Então, eles podem regular a tramitação e as garantias das partes no processo administrativo. Então, é um campo de aplicação muito amplo para isso também na cobrança extrajudicial da dívida ativa. Né? O que a gente sabe que no direito tributário tem uma importância muito grande, não só nas delegacias de julgamento, mas depois nos recursos para o CARF. Então, me parece que é uma possibilidade de aplicação muito interessante dos negócios processuais, impactando diretamente o processo tributário. Agora, Micaela, uma outra coisa, não sei qual é a visão que vocês, que são especialistas no direito tributário, têm a respeito disso. Como eu disse, nós do direito processual, nós já tínhamos na legislação há muitos anos, só não eram enxergados dessa maneira. Né? Não havia uma admissão da categoria, né? Não havia um reconhecimento dos negócios processuais como categoria. E me parece que no direito tributário, os negócios processuais estão previstos na lei há muito tempo também, eles só não eram percebidos dessa maneira. As leis de parcelamento tributário, desde o início dos anos 2000, o Refis, o PAS e todos aqueles parcelamentos que foram editados na esfera federal, essas leis traziam também lá diversas renúncias processuais. Né? Eu lembro do artigo 10, me parece, parágrafo 2º da Lei 10.522, o artigo 4º da Lei 10.684, do PAS, que eram artigos que previam lá diversos condicionamentos para a adesão do contribuinte ao parcelamento. E dentre esses condicionamentos, o contribuinte tinha que renunciar a qualquer tipo de contestação e de alegações de direito que ele teria para envergar contra a Fazenda e que tivessem como efeito prático negar a existência do crédito. Né? Então, ele não só tinha que admitir que o crédito existia, mas ele se comprometia
a não impugnar o crédito por diversas alegações que ele poderia ter. Né? Então, essas renúncias eram renúncias que eram típicos acordos processuais previstos em lei, né? E isso já estava lá há muito tempo na legislação. A recente lei de transação na esfera federal também tem lá escondido, se os colegas forem ler com cuidado essa lei, vocês vão ver lá que escondidos estão diversos acordos processuais. Eu fiz uma leitura nas últimas semanas dessa lei. Vejam que a transação lá, nos termos da Lei 13.988 de 2020, ela pode ser feita por adesão, né? O artigo 2º. E dizendo que no contencioso tributário de pequeno valor, que é regulamentado no artigo 23 da lei, a transação por adesão é a única modalidade possível. E essa transação por adesão é aquela em que a entidade pública divulga um edital e a contraparte, ao aderir, aceita ou não os termos daquele edital. Isso é muito parecido com diversos instrumentos que têm sido editados nas procuradorias dos estados, padronizando os requisitos para a celebração de negócios processuais. Essa é uma reflexão importante, porque quando a gente fala sobre negócios processuais e poder público, a Fazenda Nacional, a Fazendas Públicas Estaduais celebrando negócio processual, a gente tem que pensar que a atividade administrativa ela é totalmente baseada nos princípios constitucionais da administração. Então, ela tem que se preocupar com a impessoalidade, né? Você não pode oferecer um benefício a um contribuinte sem oferecer o mesmo benefício a outros contribuintes que estejam na mesma situação. Então, esses editais, eles acabam promovendo um pouco essa padronização, né? E isso veio também aqui disciplinado na lei de transação na esfera federal. Os artigos dessa mesma lei, 13, parágrafo 2º e 22, parágrafo 3º, afirmam que a transação será realizada por meio eletrônico, que é interessante também, porque é uma possibilidade de negociação sobre a forma de contato para a celebração de acordos dentro de um processo. Né? Deixa eu ver outros dados aqui. Ó. O artigo 1º, parágrafo 3º dessa lei, fala do princípio de transparência, né, na negociação. E o artigo 17, parágrafo 1º, 2, a linha A, dispõe que esse edital poderá limitar a transação a depender da etapa em que se encontra o respectivo processo, administrativo ou judicial. Isso significa que, em alguns casos, a administração pública federal, a lei só se aplica para a esfera federal, poderá restringir a celebração de alguns acordos, inclusive acordos processuais, a depender de se o processo já está instaurado ou não. Isso também pode ser utilizado pela Fazenda como uma forma de incentivo para pagamentos, parcelamentos e tal. Ou seja, se você quiser fazer um negócio comigo durante a fase de processo administrativo, da cobrança administrativa, eu permito a celebração. Já se a gente tiver ajuizado a execução fiscal, eu já não vou mais permitir a negociação. Então, são todas reflexões que a gente já vinha fazendo na doutrina há muito tempo, que já estavam na prática desses processos e que agora cada vez mais vêm sendo detalhadas na lei, né? Tanto a recente lei de liberdade econômica quanto a lei de transação vem detalhando um pouquinho esse procedimento. E ali na lei de transação tem várias regras que me parece que se aplicam também para os negócios processuais, porque ao disciplinar o procedimento, como eu disse, estando imbricados na negociação, a negociação sobre o direito substancial e também sobre o direito material, esses procedimentos vão acabar regulamentando as duas coisas, as duas frentes, né? As portarias, eu vi um pessoal me mandando mensagem aqui, privada, as portarias a que eu fiz referência da PGFN são as portarias 360 de 2018 e 742 de 2018. Inclusive está no Prelo um artigo bem interessante de um procurador da Fazenda, Murilo Avelino, que é processualista e entende de negócios processuais. O Murilo está dissecando um pouco a história por trás dessas portarias, e ele destaca que isso já vinha desde da edição de outras portarias de 2016, a portaria 985 de 2016 e a portaria 502 de 2016, ambas da PGFN, que disciplinavam aspectos de celebração de protocolos institucionais, são acordos entre entidades, né,
que poderiam ser celebradas entre a PGFN e os tribunais, por exemplo, para essas funções já apontadas agora na Lei 10.522, por exemplo, classificação de demandas, né? Porque a Fazenda Nacional, nos últimos anos, ela tem se estruturado para focar a sua atuação nos grandes devedores, em litigância estratégica, o que é algo muito positivo, inclusive para todos nós, porque é uma organização muito mais eficiente do serviço, né? E então essa classificação das demandas, eles estão começando a fazer negócios processuais para que os tribunais e a Fazenda atuem em conjunto nessa classificação, permitindo, às vezes, intimação da Fazenda Nacional em bloco, em lote, né, a depender da classificação dessas demandas no planejamento estratégico da litigância. E a Portaria 502 de 2016 falava das demandas de massa, que é um outro tema especialmente interessante. Eu estou pensando em escrever sobre isso, que é unir o tema dos negócios processuais com o sistema das demandas repetitivas, né? Que no campo do processo tributário é muito importante, porque as ações são aos milhares no judiciário para discutir questões muito parecidas, né? Agora, nas portarias mais recentes, a 360 e a 742, ambas de 2018, que foram alteradas em 2019, existem diversos negócios processuais no campo tributário que estão ali disciplinados. Né? Fixação de calendário, para quem considera o calendário um negócio, forma de tempo de cumprimento das decisões judiciais, formalidade para confecção de cálculos, né? Que é algo que às vezes trava o processo, né? Interposição, prazo e desistência de recursos, né? Negócios processuais clássicos, né? Forma de inclusão do crédito fiscal em quadro de credores, quando for o caso, né? Às vezes você tem que providenciar a inclusão em quadro de credores quando tem procedimentos concursais. Negócios processuais sobre prazos no processo, que é algo muito útil na prática, e negócios sobre a ordem de realização dos atos processuais, inclusive em relação à produção de prova. Como vamos fazer com a produção de prova? Quais meios de prova vão ser utilizados? Qual a ordem de produção de prova? Algumas limitações são trazidas, é claro, e essa é uma preocupação dos tributaristas, né? Imagino que os tributaristas são sempre muito preocupados com a extensão que se possa dar a essa negociação, até para ter previsibilidade, porque quando uma empresa contrata um advogado tributarista para fazer uma consultoria, o que ela quer saber é a previsibilidade da incidência de uma norma na sua área de atuação, na sua atividade econômica. Né? Eu vou pagar esse tributo, não vou? Se eu vou ser cobrada, qual é a previsibilidade desse processo demorar anos? Porque no balanço ela vai ter que indicar lá os fundos. E tudo isso impacta decisões empresariais muito relevantes, se vai tomar um empréstimo, se vai realizar gastos, enfim. Então, algumas limitações dessa portaria 360 são colocadas lá, né, tanto na parte do direito material, quanto genericamente, referente ao direito processual. Disse lá que não pode ter negócio processual que extrapole os limites do artigo 190. Bom, isso já era óbvio, meio óbvio, né, mas isso está expressamente dito na portaria 360. Também não pode ter um negócio processual que gere custos adicionais para a União, exceto se for aprovado previamente pelo AGU, que é algo também natural, porque a AGU está meio que balizando a atuação dos seus advogados públicos, né, para a celebração de negócios que podem importar custos extraordinários para os quais o orçamento do órgão não tem a previsão. Né? Então, esse é um drama de qualquer órgão público. Né? Quando você vai pensar em qualquer tipo de negociação, você tem que pensar na atribuição de custos referentes a isso. Né? E a portaria 742 estabelece lá, o foco ali já é mais nos feitos de execução fiscal, né? E há uma vedação de celebrações de convenções que possam reduzir o montante do crédito inscrito, ou que impliquem renúncia total a garantias e privilégios do crédito tributário. Né? Porque o privilégio de crédito tributário para receber num procedimento concursal também é uma garantia do crédito. Me parece que aí há, de fato, uma restrição no plano do direito substancial. Isso não é um negócio processual. Né? Mas ele vai impactar as alegações que podem ser feitas em processos judiciais. Né? Então, indiretamente, ele vai ter um efeito no processo. Mas, tecnicamente, o objeto da negociação aí não seria bem o processo, seria mais o próprio direito. Mas a 742 prevê também calendarização da execução fiscal, que pode ser, inclusive, acompanhada
de plano de amortização do débito, e essa calendarização permite que o plano de amortização do débito possa ser acompanhado para e passo com um cronograma do procedimento, né, para que isso fique em compasso a atividade de amortização do débito, que às vezes é feita longe do judiciário, com a tramitação do processo judicial. E também prevê a 742 que pode haver negócio processual sobre aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias, inclusive garantias processuais, impenhorabilidade e tal, e modo de constrição e alienação de bens, o que é extremamente interessante na execução fiscal, né? A execução fiscal, um dos grandes gargalos, eu fui juiz federal de execução fiscal, um dos grandes problemas práticos na execução fiscal é o leilão, é a realização da asta pública. É muito complicado, muitas vezes existe uma ineficiência dos leiloeiros na oferta dos bens, na exibição dos bens. Hoje está um pouquinho mais profissionalizado e pelo uso de mecanismos eletrônicos isso tem sido facilitado nos últimos anos. Mas ainda é um problema a fase de discussão. E é ruim para todo mundo um leilão ineficiente, porque um leilão ineficiente pode levar a uma dilapidação do patrimônio do executado, que não vai ser suficiente para fazer frente à dívida do exequente. Então, para a fazenda é muito ruim um leilão ineficiente. E para o executado também é muito ruim, porque ele tem interesse, a partir do momento que seus bens estão constritos, ele tem interesse em que eles sejam vendidos pelo maior valor possível. E uma licitação num leilão que tenha mais pessoas interessadas, que consiga um preço melhor, é melhor para ele, executado, porque o patrimônio dele pode conseguir fazer frente à dívida que está sendo cobrada e ainda pode sobrar alguma coisa. Então, a possibilidade de a gente negociar sobre o leilão para fazer com que o leilão seja mais eficiente, ou seja feito, às vezes, por uma alienação particular, enfim, me parece que é um caminho muito interessante também para se seguir. Isso está regulamentado hoje na portaria 742. Né? Agora, claro, tem uns limites, e eu venho falando desses limites há bastante tempo. Né? Um dos limites que eu vejo na negociação sobre questões tributárias é a negociação para excluir a remessa necessária. A remessa necessária é um problema na litigância tributária, Micaela, porque Gente, Antônio, Fala. desculpe estar atrapalhando você. Eu não consegui ouvir nada, mas todo mundo está ouvindo. Então, graças a Deus, isso é o mais importante, que as pessoas estejam aproveitando seus conhecimentos. Depois eu vou ouvir tudo isso via gravação, porque a minha internet aqui está horrível. Lamentavelmente, a chuva está absurda aqui em Friburgo. Eu não estou conseguindo... A tua voz está vindo metálica para mim. Então, eu consigo ouvir algumas coisas. Eu sei que você acabou de falar da portaria 742, agora que você falou, eu particularmente Tá bom. Eu lamento não ter podido interagir contigo da forma que eu gostaria, porque eu não consigo ouvir nada. Então, fica meio maluco eu estar falando aqui sobre algo que eu não consigo ouvir. Só pedaços, assim, muito fáceis. Eu percebi que você estava caminhando aí. Demais da live. Vamos fazer uma nova, tá? Se Deus quiser, eu podendo interagir com a sua pessoa. Agora, de toda feita, eu queria agradecer profundamente a tua presença, principalmente que você foi tocando a live, que você viu que eu não estava conseguindo entender o que você estava falando. O Fábio está me mandando no WhatsApp aqui, eu não consigo acessar o WhatsApp, porque senão eu saio da live. Então, assim, gente, milhares de desculpas por não estar participando e interagindo, porque realmente minha internet está horrível, que está chovendo violentamente. Mas eu quero agradecer demais, Antônio, a tua presença aqui, a aula, o pessoal adorou as suas colocações, estão fazendo comentários, eu consigo ver isso. Então, assim, muito obrigada e milhares de desculpas por não ter feito aquilo que a gente combinou antes, tá? Mas, tá bom, assim, não tem problema. Que você se despedisse do pessoal, que a nossa live já está chegando ao fim. Então, um beijo grande e você não sabe a alegria minha de ter você aqui. E a minha tristeza de não poder falar com você direito. Tá ótimo. Eu consegui perceber que você estava caminhando aí, que estava meio ruim o sinal, mas, enfim, quero deixar um salve para todo mundo que está assistindo aí, né? Agradecer a você, ao Fábio, a todo o pessoal. Me colocar à disposição, são muitos temas para serem tratados, né? O tema é um tema muito atual, mas também muito complexo, né? Então, eu fui meio correndo, tentando trabalhar a maior parte de informações a respeito disso, né? E me coloco também à disposição aí, hoje em dia, por esses meios digitais, a gente está sempre muito mais acessível, né? Eu não consegui ver os comentários, eles não apareciam para mim. A partir de um certo momento, eles pararam, tá? Então, não consegui ver as perguntas e o pessoal que entrou e saiu, enfim. Né? Mas deixo aqui um agradecimento e foi um grande prazer estar aqui discutindo sobre esse tema com a galera do Direito Tributário, tá bom? Até a próxima.
Tá, joia. Até a próxima. Muito obrigada. Um beijo bem grande, Antônio. Um beijo bem grande, pessoal. Obrigada aí por terem assistido a gente. A live vai ficar gravada. Quem não viu, como eu, vamos lá, que eu vi, mas não ouvi, a gente vai assistir, tá bom? Beijo grande, pessoal. Um bom final de semana, Antônio. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, até mais.